Boa tarde, ouvintes da Rádio TV Melhorar. Nesse momento, transmissão simultânea para todo o planeta, para a Rádio e TV Melhorar. E nesse momento, nós louvamos e agradecemos a Deus pela sua audiência. Você, telespectador, você, viewers, né? Você que tem acompanhado, como diz nosso irmão Marcelo Caldas, do De Bem com o Pão, os viewers que têm ligado, né, diretamente no seu computador, no seu notebook, no seu iPhone, iPad, enfim, no seu tablet, se ligado diretamente na programação da rádio e da TV Melhorar, e que tem aumentado, né, consideravelmente a nossa audiência. Sejam todos muito bem-vindos, a todos os simpatizantes também, não só irmãos e irmãs, mas aqueles que estão querendo saber um pouco mais sobre a palavra de Deus, sobre a vida de Jesus, enfim, sobre toda essa trajetória de uma vida cristã, né, e como ela pode ser, e como ela é em luz, e como ela será, em nome de Jesus, na sua vida também. Eu só tenho que agradecer a Deus pela essa oportunidade, nesse Quinta ao Vivo, em mais um programa que se inicia hoje com a participação do nosso irmão e apóstolo Sérgio Roberto Alves, que está aqui hoje para compartilhar conosco um pouquinho mais dessa experiência que Deus tem trazido nesses 23 anos, que o Senhor tem abençoado, né, ricamente a todos nós aqui na Igreja de São Jesus. Boa tarde, irmão. Boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores da Rádio e TV Melhorar. Estamos de novo aqui no Quinta ao Vivo, levando a verdade de Deus para que a nossa santificação e a nossa intimidade com o nosso Criador, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se intensifique até chegar ao ponto de Ele nos guiar totalmente pelo Espírito e que não sejamos aqueles membros do reino que privam o nosso Senhor de nos usar como Ele deseja, como Ele quer, no momento e na hora que Ele deseja e quer também. Então nós precisamos sempre estar ligado na verdade que liberta, como disse Jesus, porque nós já recebemos a vida divina, já temos o Espírito que habita, o nosso Espírito já é novo, o Senhor recriou ele, já nos concedeu a vida divina, e agora a nossa alma precisa passar por um processo de restauração, de santificação, para passar a servir o Espírito como também o nosso corpo. Porque o dia do Senhor se aproxima, e é por isso que nós temos que intensificar a alimentação, a busca de Cristo, a meditação na palavra, a consagração. Não podemos deixar de nos consagrar, porque os momentos finais em que o Senhor nos deu, nos concede, para aprontar as malas para esta grande transladação que vai ocorrer agora no final da Era da Graça, na segunda vinda de Jesus. Estejamos ligados, estejamos atentos para o falar do Espírito, porque Deus sempre usa os ministérios para falar a sua verdade na casa de Deus. E muitos são os irmãos que se aplicam ao desempenho do ministério, do ensino da verdade, do ensino da palavra. E devemos ouvir atentamente para aplicar esta verdade, fazer com que o nosso falar e o nosso fazer diário fique sob o governo do Espírito. Nós precisamos disso. Então, creio que esta é mais uma oportunidade que nós temos aqui de partilhar o pão que enriquece a vida divina e que nos leva para a eternidade com Deus. Os irmãos estão animados. Glória a Deus, irmãos. É uma satisfação receber aqui novamente, né, nesse nosso Quinta ao Vivo, ter aqui o nosso irmão, né, e apóstolo Sérgio Roberto Alves, né. Quantos anos, né, irmão? Desde 2009, né? Hoje nós estamos com a mesinha de vidro aqui, né? No tempo da rádio, eu me recordo que nós tivemos um programinha lá em Porto Alegre. Acho que foi a primeira entrevista, né? Eu entrevistei o irmão, com uns fonezinhos de ouvido, e era uma mesinha bem quadradinha de fórmica, né? Aquelas mesinhas de cozinha, né? E foi lá em outubro de 2009, né? Ou início de novembro, talvez, a primeira entrevista.
E glória a Deus que o Senhor tem honrado, né, e abençoado, né, o Ministério Menorá, né, abençoado a TV Menorá, a Rádio Menorá, a Rádio do Reino, né, e essas grandes novidades que o Senhor tem trazido, né, pelo Ministério Menorá, pelo Senhor, né, através do Ministério Menorá, né, que é justamente a TV por assinatura, né, a TV aberta, hoje com uma grade riquíssima, né, e também a TV ao vivo, né, e compartilhar também, irmão, assim, dessa alegria, né, com os ouvintes, telespectadores, aqueles que estão começando agora, né, a acompanhar essa programação, que é o site, né, expansão da verdade, né, .com.br. Né? Nós sabemos que tem o Pão de Judá também, que é um terceiro site, .com.br. E o Expansão da Verdade, né, ele tem como um objetivo, né, de proporcionar ali, né, a compra de materiais, né, de que o conteúdo, né, ele possa chegar, o conteúdo específico possa chegar fisicamente na casa, né, da pessoa através do comércio eletrônico, né, que é hoje uma ferramenta muito utilizada hoje, né, pelo mundo. Ou seja, eu vejo assim que essa estratégia que o Senhor, né, trouxe, né, para que a gente possa colocar também o produto do Senhor, né, dentro da casa das pessoas, com a facilidade em que o mundo está usando para, inclusive, até distrair as pessoas, né, irmão? Acho que para comentar assim em relação a isso, né? Sim, é importante todos os veículos, né, de expansão da verdade, ferramentas que Deus nos concedeu e nos deu aqui na casa de Deus, na igreja. Eu vejo tudo isso como uma grande mesa posta no deserto. Uma mesa rica que não é comum você encontrar no deserto, ou uma mesa farta com alimentação variada. E eu vejo o ministério da igreja, o Senhor Jesus Cristo, porque nós temos que entender que a TV, os sites, as rádios, a Expansão da Verdade, a Editora Vento Sul, todos esses departamentos da igreja, a gente não pode entender isso diferente. Amém. Lamentavelmente, muitos irmãos não estão tendo esta visão, estão olhando para a rádio, para a TV, assinatura, TV por assinatura, para o Expansão, as coletâneas, essas propagandas, e que a gente usa como alavancagem para encorajar, motivar os irmãos a se alimentar mais. Eles estão olhando essas estruturas de apoio à igreja para introduzir a gente na verdade e no Espírito. Eles estão vendo isso como algo nocivo para a igreja. Incrível. Mas tem pessoas que, quando falam e abordam assuntos, eu fico observando que eles não têm a visão do reino de Deus. Eles não têm a visão daquela que Deus nos concedeu aqui para fazer a expansão. Eles olham aquilo com menosprezo, como uma concorrência, como um departamento independente de Deus e da igreja, algo que quer promover alguma pessoa, alguma entidade. É com tristeza que eu falo isso, porque eu tenho verificado esses posicionamentos equivocados de muitos irmãos. E nós temos que ajustar dentro do nosso coração essas coisas. Nós não podemos, irmãos, ver desta forma como está visto claro que é uma pequena fatia de irmãos da casa de Deus que enxerga desta forma. A maioria se utiliza e se beneficia do liberar da corrente da vida, do Espírito, se alimentando com todas essas coisas oferecidas pelo Senhor. Porque não é oferecida por homens, é oferecida pelo Senhor. Porque o conteúdo dessa estrutura que serve como mesa para uma alimentação e para um crescimento de vida de todos os irmãos, isso não é para promover pessoas,
e nem uma placa, uma organização humana e natural. Não. Também essa estrutura não é usada para canalizar recursos para pessoas. Se os irmãos têm dúvidas sobre essas coisas que eu estou falando, coloca o teu joelho no chão, pergunta para o Espírito Santo, irmão, do que é feito através dessas estruturas e os recursos que ali entram para serem reinvestidos em prol do crescimento de vida de todos os irmãos da igreja. Aqui não tenho convicção de que não estamos fazendo nenhum império econômico, nenhuma organização natural para gerar conforto para um reduzido número de pessoas, como a gente vê na amostragem natural hoje o Evangelho. Nós não estamos trabalhando assim, não. Tudo que são esforços grandiosos de muitos irmãos que se esmeram e que se doam para que essa estrutura, esses departamentos, essas ferramentas fiquem de pé, servindo a Cristo, para levar os irmãos a amar Cristo. Então essa mesa posta no deserto, porque o deserto é o mundo está faminto de Deus, e nós estamos assim expandindo, não só dentro da igreja, os materiais agora. Nossa visão é alcançar todo o cristianismo, essa fatia enorme que nós temos aí, e também os gentios serem despertados para Cristo através dos materiais da igreja. Então estamos assim recebendo de Deus ajuda de muitos irmãos e esforços que eu vejo assim de pessoas que estão verdadeiramente se gastando, se doando sem nada ganhar economicamente, para que esse intento de Deus se torne uma realidade e a gente passe a levar o pão espiritual a tantas pessoas que desejam ardentemente nesta geração estarem com Cristo daqui a pouco na eternidade. Então, nós podemos buscar um arrependimento, se não estamos vendo desta forma aquilo que Deus está proporcionando e fazendo. Podemos, diante de Deus, confessar os nossos pecados de críticas e julgamentos, como também receber da parte de Deus a dádiva do arrependimento, para que possamos nos unir na fé, para batalhar pela fé e fazer com que a obra espiritual que Cristo está encabeçando em sua única administração universal, que essa obra venha a ser consumada, consolidada, estabelecida, para que o Senhor tenha condições de exercer a sua autoridade na terra, absoluta e única, a qual foi concedida pelo seu Pai por 1000 anos. Então trabalhe nesse sentido, irmãos, te esforça, gasta os teus dias e a tua vida em favor dessa causa, porque isso é a glória de todo homem, reinar com Jesus, estar na eternidade com Deus. Não tem nada melhor nesse universo, para mim e para você, e eu quero dizer que nós precisamos entender isso agora e deixar o Espírito conduzir você nesse sentido. Não vamos recalcitrar contra a vontade divina, não vamos nos levantar contra o Espírito, porque eu tenho convicção de que isso vai acabar muito mal para muitas pessoas que ainda não entenderam tal visão. Né? Glória, e é uma maravilha, né? Porque a gente sabe da verdade, né? Da realidade, né? Que está na palavra hoje, muitos que nos ouvem, né? Que nos assistem, né? E quando a gente coloca o olho na palavra, né? Quando a gente para, né? Como o irmão colocou, né? Em relação a colocar o joelho no chão nesse momento de reflexão, né? Porque eu creio, né, irmão, que os ataques são grandes, né? São muitos, né? E é de dentro para fora, né? De fora para dentro, e vem um turbilhão, né?
de ataques espirituais e eu vejo assim que ocorre no momento de distração, né, esses pensamentos, né, de acabar achando tantas coisas em uma coisa tão simples, né, que é um site que o próprio nome diz, Expansão da Verdade, né? Então, eu creio assim que é bom, né, a gente já começar esclarecendo algumas coisas, porque tudo tem um começo, amém? Né? E assim, né, também eu me recordo, né, em 2009, quando nós começamos a divulgar lá, eu me recordo, o Senhor me passou o encargo de começar a divulgar a TV, né, e a rádio, né, e foi uma dificuldade muito grande, né. Inicialmente tinha os planinhos, né, dos vídeos, né, antes da TV por assinatura, né, e as pessoas não entendiam bem como é que funcionava. Mas tudo que é novo, né, deixa ter para completar isso aí, né? Porque tudo que é novo parece que é difícil isso, né? Esse processo dentro do ser humano, né? Existe uma barreira e como é que a gente pode, né, combater isso, né? Até auxiliar para que a gente possa ajudar os irmãos aí, né? Todos nós, né? Poder entrar nessa aí para poder ativar mais rápido, né, o desenvolvimento, nós como corpo em relação à expansão, né? Vendo que hoje a TV já teve, né, uma aceitação total, né, do corpo, envolvimento total, mas se passaram anos, né? E eu vejo que nós não temos mais esses anos. Amém, irmão? No homem natural tem, por natureza, resistir tudo que é novo. Amém. E principalmente se não foi planejado, ideado por ele. E não foi estabelecido por ele, não foi da vontade dele. Então, se essas pessoas estão à margem desses trabalhos dirigidos pelo Espírito para ser estabelecido, porque Deus tem que escolher alguém para fazer. Sim. E essas pessoas que vão fazer o que Deus orientou e dirigiu, eles sofrem muitas críticas, muito julgamento, e são tecidos comentários negativos a respeito de que ou ele quer aparecer, ou ele quer estar na vitrine, só ele quer falar, só ele quer fazer, porque com Jesus foi assim, ele não agradou a todos também, né? Chamaram ele de endemoniado, né? E queriam matar ele constantemente, chamavam ele de diabo, que estava cheio de demônio. Hoje não é diferente. Aqueles que estão no Espírito são criticados da mesma forma. Ele é satanista, ele é anticristo. Tudo por quê? Porque Deus não deu as mesmas tarefas e a mesma posição para todos. Deus escolheu alguns para fazer as coisas e outros não. Então, o homem natural, isso prova que essas pessoas que se utilizam do julgamento e da crítica e da rebelião, da revolta, estão na carne. Isso prova que estão na carne. Porque quem está no Espírito não quer estragar a edificação que Cristo está fazendo. Então, ele se humilha, ele é manso, ele é humilde para aceitar o que Deus escolheu para ele. Se Deus deu um presbitério para ele, ele se contente com aquilo. Se Deus chamou ele para fazer louvor na casa de Deus, se contente com aquilo. Se Deus chamou ele para ensinar na casa de Deus, se contente com aquilo. E não queira ser o que Deus não mandou ele fazer, né? E hoje, se você faz uma promoção, porque as pessoas que estão na igreja, eles precisam ser motivados para crescer em vida, eles precisam ser alavancados continuamente pelos líderes, pelas pessoas, precisam ser encorajados a comer, a buscar o Senhor, a se consagrar. Então nós temos que fazer um incentivo, nós temos que propagar, nós temos que fazer uma propaganda, nós temos que mencionar as coisas, porque a mente humana, ela só acessa as coisas que são informadas e que são feitas propaganda. Porque se eu não divulgar uma coletânea apostólica, e o que é uma coletânea apostólica, para que serve, como é que as pessoas vão comprar isso? Se nunca foi informado, nunca foram encorajados, incentivados, e também não sabe dos benefícios que Deus pode conceder
através desses materiais para as pessoas. Então, eu fico olhando, a Expansão da Verdade é o último lançamento aí da Visão Celestial, que é a nossa comercialização dos materiais para dentro doméstico da igreja, para os vizinhos e para os gentios que estão distantes de Deus. E tudo isso é para proporcionar a captura dos eleitos que ainda faltam. Isso é para proporcionar, fazer com que as pessoas venham para a visão, aqueles que não têm, que já são cristãos, e também alimentar, suprir, fazer crescer os nossos irmãos que estão no mover de Deus esse ministério. Então, esse é o objetivo da Expansão da Verdade, que é um departamento da editora Vento Sul, que eu sempre gosto de mencionar, que está encarregado de fazer a divulgação, a difusão desse material para que chegue às pessoas que são inclinadas para Deus e para o Espírito. Porque tem muito gentil que vive hoje nesta geração que, se não ouvir as palavras de vida eterna de Deus, como é que eles vão chegar na casa de Deus? Eles precisam ouvir essa palavra. Eles precisam ler, ouvir essa palavra. E a gente tem que fazer o nosso trabalho de divulgação, que é o ID. O ID não é só feito com as minhas pernas. O ID é feito através de um comércio eletrônico hoje, através de um telefone, através de um Skype, através de um Facebook. O ID hoje é feito de maneira, por atacado através das mensagens ao vivo da TV Menorá e da TV aberta, através da TV por assinatura. Hoje o ID ele tomou uma forma muito diversa de se propagar, é uma verdade. Agora, quem está por trás dessas ferramentas, geralmente são aqueles que têm a visão de Cristo, de que a mesa de Cristo tem que ser servida para todos, de forma abrangente, e que nós não devemos aqui ficar discutindo se isso está na visão, se isso é de Deus, se aquele está no Espírito, se aquele está na carne. Não temos que fazer isso aqui. Quem julga é Deus. Nós temos que propagar o Evangelho. O ID tem que ser feito. O ID não pode ficar por fazer. E os irmãos que estão na unidade da congregação conosco precisam receber a comida, a alimentação, para que a dependência do Espírito deles ocorra. Porque nós temos que entender o projeto, o plano de salvação de Deus. Primeiro movimento de Deus, através da regeneração que é feita, Deus nos dá o Espírito Santo e nos dá uma nova vida. Que essa nova vida significa que o meu espírito que estava caído, o espírito que veio de Adão, veio caído para nós. Então Deus ali nos deu um novo espírito, porque no momento que o Espírito Santo de Deus entrou em nós, no nosso espírito foi, ele recobrou novamente a vida e passou a ser vivo para Deus. Antes estava morto. Então o espírito caído do homem, que é o gentil, é o incrédulo, a alma não governa, abafa o morto, que é o espírito humano. Então espírito e alma passam a se fundir-se quando o homem é incrédulo. E quem reina é a alma. O homem tornou-se alma vivente depois da queda. Isso quer dizer que a carne o dirige. O homem tornou-se carnal porque nasceu da carne. Mas Jesus disse, nós temos que nascer do Espírito e da água. E isso é um nascimento providenciado por Deus. Então a palavra, a boa nova, precisa chegar às pessoas para que isso ocorra. E para os cristãos que já estão salvos e têm essa nova vida, a palavra precisa chegar, porque as suas almas precisam de restauração. As suas almas precisam ser iluminadas, precisam ser purificadas.
as suas almas precisam ser libertas da carne. E só o poder da palavra da cruz, a operação da cruz, que é aplicada pelo Espírito Santo por meio da letra, por meio da palavra, é que faz um homem ser santificado, para depender de Deus, para ser vaso para a expressão de Deus. Então veja, irmão, esse plano de salvação de Deus tem dois aspectos importantíssimos. Primeiro, eu preciso ter a vida divina para ter comunicação e comunhão com Deus. E ser filho de Deus é ser eterno. Mas no segundo momento, eu preciso ter a vida e o Espírito para que eu possa liberar a minha vida como vaso para Deus me usar nos planos e nos propósitos que Deus tem para essa geração. Eu preciso ter um controle sobre meu caráter, sobre a carne, e só se o Espírito é na minha alma, eu vou ter tal controle sobre a minha carne. Senão a carne vem, toma conta e sai para fora, como está acontecendo na igreja. Contendas, divisões, brigas, discórdias. O que acontece dentro da igreja hoje muitos são coisas que vêm da carne, que não são do Espírito. Mas na cabeça dessas pessoas, eles pensam que estão defendendo a verdade e o Evangelho. Isso é uma ignorância, porque estão tentando fazer com que a igreja se desenvolva e cresça pela força da carne, pelo procedimento carnal. E quem edifica é só o Espírito. Quando encontra homens mansos e humildes, dispostos a obedecer a palavra de Deus. Então, nós precisamos aprender essas coisas ainda. Nós não estamos ainda aperfeiçoados como muitos estão pensando. O conhecimento sempre dá uma falsa sensação de que a pessoa está madura espiritualmente e dependendo do Espírito. E até pensa que está na comunhão do Espírito e até está sendo guiado pelo Espírito. Mas, na verdade, isso é um grande engano, porque o Espírito não tem procedimentos como a gente está vendo. Ele não usa ferramentas, vasos, para fluir esses procedimentos carnais, como a gente está vendo. Se você é uma pessoa espiritual, você apenas se coloca na dependência do Espírito, para que Deus faça o que Ele deseja na vida da igreja e dos irmãos, na tua também. E parece que precisamos nos alimentar bem mais da palavra para chegar nesse ponto exigido pelo Espírito. Porque não tem como a gente prosseguir uma vida de crescimento no reino espiritual sem entender essas coisas que eu estou falando, que é alimentar-se da verdade. Muitas pessoas acham que dependem do pregador da palavra para estarem no Espírito. Não. Se você entendeu a verdade, apenas basta obedecer para entrar no Espírito. Tem pessoas hoje que estão conflitadas com muitos irmãos porque pensam que o ministério da palavra está impedindo eles de entrar nas bodas, de se santificar, sendo que o mesmo ministério que alimentou eles fez eles serem regenerados. Então, quanto engano, quanta loucura a gente está vendo que Deus proporciona e permite que aconteça na igreja para o nosso próprio amadurecimento e aumentar o nosso temor no Senhor e respeito a Cristo, porque aquele que está de pé, cuide para que não caia, porque você vê tantas pessoas despencando da fé para uma religião mortífera, enfadonha, como eu estou vendo. E sempre há razões e motivos para que isso aconteça, e nunca vai faltar.
Nunca vai faltar. Mas aquele que conhece a verdade e se rende para a verdade, esse não sai do Espírito. Amém? Ô, glória! Nosso bate-papo edificante, então, você que está ligando. Quinta ao vivo, indo para sexto ano, desde 2009. Podendo estar aqui junto, nosso irmão e apóstolo Sérgio Roberto Alves. Podendo aqui nós estarmos trocando, então, junto com você, né, compartilhando, tendo esse momento, então, de experiência, de comunhão, junto com o Senhor, com a palavra de Deus. E uma palavra que o Senhor nos traz aí, que está em 1 Coríntios, capítulo 3. E está escrito, eu leio para os irmãos acompanhar, 1 Coríntios. Lá no Expansão já tem Bíblia, irmão? Como é que tá? Já tem Bíblia, então? Tem ou não tem? Tem Bíblia, sim. Ô, glória! Não tem Bíblias para vender na Expansão. Então, se você não tem uma Bíblia, por favor, né, acesse o site. Então, capítulo 3 de 1 Coríntios. E está aqui, né, justamente que nós... Está tudo escrito na palavra, né, irmão? Tudo escrito na Bíblia, né? O que a gente precisa vigiar mesmo, né? Vigiar, né? Foi muito falado, né? Tem sido falado, né? Foi falado num encontro que teve recentemente, né? E aqui está escrito: porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes, havendo entre vós contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus, edifício de Deus, sois vós. Amém. Eu creio que é isso, né, irmão? Esse momento em que nós estamos vivendo hoje, né? É o momento de nós olhar para a palavra, né? Porque está escrito aqui, né? Não é nome de homens, né, que nós estamos falando, né? Não é aqui Apolo, Paulo, né? Nós estamos falando, nós temos que olhar para Cristo, né? Para Jesus, para a palavra de Deus, né? Porque é só Deus que dá o crescimento. E eu vejo que isso estava previsto, né? E que muitos irmãos, né? E nós devemos, né? Como o irmão falou, cuidar, né? Para que a gente não venha cair. Porque nossa expressão, né? O nosso testemunho, né? Vai ser de Cristo ou do diabo, né? Então, ou eu vou expressar Cristo, que é o que se espera, né? Ou não. Então, se eu estou falando de um irmão, né, e estou julgando, eu estou já expressando o diabo, né? Mas eu estou falando de Jesus, mas eu estou expressando o diabo. Eu estou falando de Jesus, mas a minha não verbal, né, a minha própria forma de falar, às vezes irado, né, uma forma irada de falar, né, e bruta e agressiva, né, com justiça própria, né, sendo expressada, né. Isso já é uma característica, né, da própria carne, né? E isso é algo que caracteriza não estar no Espírito, né? E eu creio assim que são sinais, né, que o próprio Deus deixou para nós, né, para que nós venhamos a olhar para a verdade, né, para que nós não
viemos olhar para homens, né? Nós não viemos a arrazoar, né, a palavra, né, para que nós não venhamos a querer entender, né, a querer raciocinar alguma coisa, né, mas olhar para dentro de cada um de nós, né, e que a gente venha a pensar que está em jogo o nosso galardão, né, irmão? Está em jogo o galardão de cada um de nós, né, e que eu preciso olhar para ver o que está saindo, né? Está sendo liberado amor ou está sendo liberado raiva, ira, ódio, rancor, né? Então, quando você ouve a pregação, você sente o quê? Você fica com raiva, né? Você sente ódio? Você levanta a justiça própria em você? Ou quando você escuta uma pregação, você sente paz, você se sente constrangido, você foi exortado pela palavra, por Cristo, Cristo te expôs, porque você tem julgado, porque você tem, enfim, né, feito tantas coisas, né, que a palavra te expõe, né, e você tem, né, sempre a possibilidade, né, porque a própria palavra, né, nos dá a possibilidade de conserto, de arrependimento, que é para isso, né, que o Senhor nos traz o arrependimento, para que ocorra, né, a renovação, a transformação, né, do velho em novo. Amém? Então deixa assim, né, meu irmão, até compartilhar, né, comentar, porque o Senhor está aí nessa batalha, né, nesse combate, o Senhor traz o irmão, né, à frente desse movimento, né, desde 23 anos atrás, e nós estamos aí acompanhando há poucos anos, né, irmão, juntos, mas eu vejo assim que tem muitos irmãos que hoje nos assistem, que são de muitos anos atrás também, que estão nos acompanhando firmes aí, né, que são soldados aí junto conosco, né, nessa obra que é de Jesus, né, nós somos só soldados, né, como diz a palavra, auxiliando aí, cada um na sua função também, como diz, né, como o irmão compartilhou também, e eu vejo assim que é tremendo, porque quando a gente quer ser alguma coisa, a gente não é nada, né? Deus não proporciona, né, situações no seu reino, né? Na verdade, quando eu quero, né, o meu ego quer, né? E na verdade tem um plano já para cada um, né? Perfeito. Eu preciso querer que o plano de Deus, né, ocorra na minha vida. Amém, irmão? Veja, tudo que você comentou, abordou aí a respeito dessa palavra, nós temos que raciocinar e pensar olhando para a vida de Jesus. Aí a gente vai compreender exatamente o que ocorre na nossa vida quando recebemos a palavra da cruz, a palavra da verdade, o evangelho do reino, né? Veja, ninguém recebeu mais do que Jesus até hoje. Né? Então, quando Jesus desempenhava o seu ministério terreno, os fariseus, que eram crentes, acreditavam em Deus, estavam debaixo da promessa de Deus, que nem nós hoje. Amém. Olharam para Jesus, sentiram de dizer o seguinte, muitos deles, com que autoridade tu perdoa? Tu está expulsando o demônio pelo maioral dos demônios. Então, essa cena horripilante ocorre igual hoje. Né? Não é diferente, porque os espíritos daquela época estavam na carne dos escribas, dos fariseus, eles estão também na nossa carne. Então, quando Jesus recebeu a plenitude do Pai, no seu batismo no Rio Jordão, através de João Batista, e foi para o deserto para ser testado e provado, então quando ele veio de lá, ele já estava pronto, aprovado pelo Pai, e já estava ungido para ser o Salvador e o Redentor de toda a terra e de todo o universo. Não é só do homem. Porque muitos pensam que a morte de Cristo só operou para liberar o perdão e a graça ser liberada para o homem. Não, é para todo o universo. A restauração de todas as coisas. Então, quando Jesus, que recebeu a plenitude da verdade, o que esta verdade produziu na sua vida? Nós temos que pensar nisso.
Quando um homem recebe a revelação plena de Deus, ele torna-se simples, ele se torna humilde, ele se torna manso, ele se torna amoroso, ele se torna paciente e jamais emite um julgamento sobre um pecador. E a prova de que o ministério terreno de Jesus nos ensinou isso é que ele disse, temos o exemplo da mulher adúltera, né? Depois ele disse, o médico não vem para os sãos, vem para os doentes, né? E ali no caso de Marta e Maria, né? Ele poderia ter julgado a Marta por causa... A Marta mandou repreender a Maria, né? E Jesus repreendeu foi a Marta, exortou a Marta, mas com amor, para que ela visse o que é importante no reino de Deus. Então aquilo foi uma atitude de amor para com Marta. Aquilo não foi um julgamento. Aquilo não destruiu Marta. Mas o que estão hoje, eu observo na vida da igreja há muitos anos, são o sentimento maligno, cruel, maldoso, ruim dentro das pessoas, que querem destruir o que Deus está construindo. É uma coisa muito ruim que a gente se sente mal em observar essas coisas. Nem parece assim que são pessoas regeneradas por Deus, né? A sensação que tu olha chega a dar um mal-estar na gente de ver a crueldade, a maldade, a ruindade daqueles corações. E que ninguém me convence que Deus está ali, entende, irmão? Porque nem para os inimigos de Jesus, Jesus era maldoso e ruim, entende? Porque ele estava cheio do Espírito. Então quem está cheio do Espírito, quem está no Espírito, não faz essas coisas. O coração do homem, quando recebe a verdade, não se exalta, como a gente vê aí, não se soberbece, eles ficam mais simples e humildes. Esse é o efeito da palavra de Deus quando é jogada no solo do coração do homem. Então ninguém me convence ao contrário disso, porque são 23 anos que eu acompanho na minha vida e na vida de muitos irmãos esta obra processual da cruz e do Espírito, levando a gente para aquela posição, para aquela condição exigida de Deus para que entremos na glória. Ninguém vai conseguir me convencer, ao contrário, eu não saio desta posição, porque essa posição é a instrução de Deus. Se te fazem o mal, tu tem que fazer o bem, assim como Jesus fazia. Então, trouxeram uma mulher comprovadamente em pecado, em adultério. Havia comprovação que era verdadeiro aquilo. E os fariseus queriam executar o juízo da lei, mas Jesus interveio, exortou tanto a mulher quanto os fariseus, e a crueldade, a maldade não se manifestou, que é o julgamento do homem, né? Porque ali estava a nova aliança que Deus estava estabelecendo entre Deus e os homens, uma aliança de graça, de amor e de paciência, né? Se nós todos seguíssemos a verdade, como estou falando aqui agora, que está contida nas Escrituras, nós não teríamos tantos problemas e não estaríamos gerando tantos problemas para Jesus como estamos gerando hoje. Eu sei que Deus está permitindo todas essas coisas, porque é a única maneira que Ele tem de mostrar santidade, de mostrar justiça e a injustiça, de mostrar o espírito e a carne, através de amostragens naturais. E Ele precisa fazer isso para que todos possam seguir o exemplo de Cristo. Então, com relação a esta mesa, essa alimentação de Cristo, nós temos que entender que a palavra não produz carnalidade, e sim manifestação, liberação do Espírito, que é a liberação
do modo que Cristo vivia e lidava com as coisas e as pessoas. Então, se a palavra não está produzindo isso na minha vida, eu estou no lugar errado, ou entendi e não quero fazer porque sou ruim do coração, sou maldoso. Eu sei que a palavra é esta, a igreja é esta, Jesus é o mesmo, e eu sei que eu estou no lugar certo, mas infelizmente não tem gerado a mesma coisa nos corações de muitos em relação a outros. Então, não sei o que está ocorrendo, nem quero julgar, mas Deus, que é o dono da casa, da igreja, é que está administrando essa questão tão polêmica e difícil de compreender, mas que Deus faça o que tem que fazer para terminar logo essa confusão toda que está na casa de Judá, né? Eu creio que nós já falamos aqui da importância, né, do Espírito e da obra da cruz, porque essas duas coisas estão na palavra. Se tu não tem a palavra, o Espírito não opera e a cruz também não opera. Amém. Né? Então tem que se alimentar e tem que comer a palavra. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, mais uma palavra aqui. O Senhor nos traz Mateus 5, 43. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Amém? Eu glorifico a Deus porque o Senhor deixa bem claro aqui também, né, no versículo 37, seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Sim, sim, não, não. Fora isso, é do maligno. Amém? Então, que nós vamos a vigiar, né, a estar observando a quem nós estamos servindo, quem está governando a nossa mente, né? Porque nós, todos os dias, né, pecamos, sim, não há justo que faça o bem que não peque, mas nós temos a opção, né, de escolher. Né? Nós temos a opção de confessar, nos arrepender e estar vivendo, né, uma vida de reino, né, de expressar Cristo, de se negar, né, de negar tudo que se levanta, que vem, né, de Satanás, que é justamente o oposto do que foi lido aqui, né? Por isso que eu preciso me negar, né? É simples, não tem nada de pesado, né? É só não expressar o que é ruim, né? É só não expressar o ódio, né? A amargura, rancor, enfim, a raiva, né? E sim usar, né, do poder dessa palavra, né, o poder do Espírito, né, para expressar, como foi compartilhado aqui pelo nosso irmão e apóstolo, né, Sérgio Roberto Alves hoje, né, para nós expressar o amor, né, que é o amor de Cristo, mas sempre usando das ferramentas que Deus nos deu, né, pela palavra, pelo poder da cruz, né, enfim, tudo que foi trazido hoje aqui, tremendo, fantástico, glória a Deus, maravilha. Eu só tenho que agradecer a Deus, né, pela oportunidade, né, que nós temos aí hoje, mais uma vez, nesse Quinta ao Vivo, já indo nesse 6º ano, 2014, nesse bate-papo com você, nosso ouvinte, telespectador, né, que tem sempre estado conosco, né, nas quintas-feiras, às 15 horas, na grade TV ao vivo. E eu deixo assim, mais um convite para você, que você imprima essa grade, né, que você coloque essa grade da TV ao vivo na porta do roupeiro, na porta da geladeira, né? Eu tenho falado assim, mas parece que os irmãos acham engraçado e quase ninguém faz, né? Eu até já imprimi para alguns irmãos em São Paulo, né? Já levei para o culto, para os irmãos, e
e os irmãos levaram para casa, né? E é importante a gente se envolver com isso, porque assim eu vejo que há uma certa resistência, né? De nós, como o irmão falou, né? Lembrar das coisas do Senhor. E nós precisamos dos lembretes. Vamos aceitar que nós somos fracos. Nós precisamos dos lembretes, principalmente das coisas do Senhor. Nós precisamos, sim, dos anúncios na TV Menorá. É mentira falar que não. Se não precisasse, a Coca-Cola não anunciava até hoje. Porque todo mundo pede Coca-Cola desde sempre, mas a Coca-Cola não para de anunciar. Está sempre inventando uma campanha nova. Esse exemplo é o exemplo mais velho que existe na publicidade. Mas por que ainda, né, a Coca-Cola anuncia? E por que nós, né, irmãos, por que nós não vamos estar divulgando o nosso produto, anunciando o nosso produto, levando à frente, né, essa verdade, né, e principalmente para nós mesmos? Porque se eu não me lembrar, eu vou esquecer. Porque eu sou ruim, porque eu não gosto de Jesus? Não, sem julgamento, não é isso. A questão é que o mundo está te melindrando, te massacrando com o esquema dele, né? Que é muito bem feito, por sinal. Né? Com inúmeros lembretes a todo momento, com sistemas disso e daquilo que você está interagindo e está se ocupando de uma forma que você, compulsivamente, que você está tão ocupado para poder falar, para poder postar foto, recado, mandar mensagem, e cada vez mais você está enredado, né, por tantas estratégias, né, da malha que Satanás está criando para cima de nós. E eu até já convido o irmão, né, para um próximo programa, irmão, né, a gente está compartilhando e falando, né, sobre todas essas estratégias, né, em que Satanás tem, né, envolvido, inclusive os cristãos, que têm se justificado, né, de muitas maneiras aí, né, nessas estratégias, nessas distrações que Satanás tem usado, aí, enfim, né, que tem tirado o foco, né, e que tem feito eles lembrar de outras coisas, mas não lembrar das coisas do Senhor. Então, deixo aí, né, esse convite para o irmão aí, participar do nosso próximo programa, e que nós possamos, né, irmãos, participar e divulgar o Expansão na Verdade, né, a coletânea apostólica, que é mensal, né, também tem a TV Menorá, enfim, as novidades do Senhor. Né, faça parte você também, né, divulgue. Mais alguma coisa, irmão? Não, eu creio que era isso aí, que Deus esteja assim derramando a sua bênção, a sua unção para renovar completamente as nossas forças, para que possamos produzir para o Espírito até o último dia, porque ainda tem uma obra para ser feita, embora temos pouco tempo, mas Deus tem que salvar ainda muitos que ainda não foram conduzidos pelo Espírito para a igreja. Vamos trabalhar no evangelismo e com amor vamos edificar os nossos irmãos que estão na congregação. Oh, glória! Graça e paz a todos.